Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos, esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e amparados pelo manto protetor de nossa querida Mãe, Nossa Senhora. Iniciemos com a nossa tradicional oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje daremos início ao quarto tópico do nosso estudo da via purgativa, que vai tratar da luta contra os pecados capitais. Na verdade, essa luta é uma espécie de mortificação. Por quê? Porque os pecados capitais, na realidade, são inclinações, e essa mortificação, ela combate então assim a origem do mal. E qual é a origem do mal? É a chamada tríplice concupiscência que citamos lá nas aulas iniciais, extraída lá da primeira epístola de João, que vai dizer: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então a concupiscência, essa tríplice concupiscência, é a origem dos 7 pecados capitais, ou das 7 inclinações, que na realidade não se tratam de pecados, mas como inclinações eles nos arrastam para o pecado. Assim então, se temos, por exemplo, como iremos falar, estamos com preguiça, enquanto vencemos essa preguiça, não cometemos pecado algum, embora estejamos com preguiça, mas venci a mim mesmo. No entanto, no momento que eu dei vazão a isso e não fiz algo que deveria fazer, que me cumpria fazer pela preguiça, então pequei. E quem me levou a esse pecado foi a preguiça. É assim que devemos compreender então todos os pecados capitais dos quais vamos falar. Bom, da tríplice concupiscência nós vimos lá que um deles era a soberba da vida. E dessa soberba da vida então derivam 3 pecados capitais: o orgulho, a inveja e a ira. E depois também citamos a concupiscência da carne, dela derivam a gula, a luxúria e a preguiça. E por fim, da concupiscência dos olhos deriva a avareza. Hoje trataremos especificamente do vício capital ou pecado capital do orgulho. E o que é o orgulho? Ele é definido, na verdade, como um amor desordenado de si mesmo, que faz a pessoa considerar-se explícita ou implicitamente como o primeiro princípio e o último fim. Ou seja, se considera a origem das coisas ou as coisas são feitas para o seu próprio fim. Diz Bossuet, o filósofo Bossuet, lá do século XVII, que é uma espécie de idolatria, porque nos consideramos deuses de nós mesmos. Vejam que a serpente, o demônio, tentou Adão e Eva dizendo: se comeres desse fruto, sereis como deuses. Então a tentação deles foi querer ser igual a Deus. O que é ser igual a Deus? Me colocar na posição de Deus, ter aquela autossuficiência, ou seja, tudo direcionado para mim, eu ser dono de mim mesmo com a exclusão completa de um ser superior que me governe e que me ilumine. Há 2 formas principais desse orgulho. O primeiro é considerar-se como o primeiro princípio, nós vimos na definição, ou o primeiro princípio ou o último fim. São os que não admitem a Deus, não querem Deus nem mestre. Diz o Salmo 13, diz o insensato: em seu coração não há Deus. Então eles não querem admitir que exista um Deus. E esse é o caso dos ateus, que se dizem ateus. Também foi dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, como falamos, e também dos racionalistas, que não querem submeter-se à fé em hipótese alguma, ou seja, querem continuar simplesmente com a sua razão. Eu sou capaz de resolver pela razão todos os males que existem, governar inteiramente a minha vida, não me submeter de forma alguma a um ser superior. Agora, esses ainda, embora tenham aumentado muito nos últimos anos, ainda não são os de maior número. O maior número são os que caem assim implicitamente nesse pecado, sem às vezes ter sequer consciência disso. Então agem como se tudo que receberam, todos os seus dons naturais e até mesmo às vezes dons sobrenaturais que Deus lhes deu, como se fossem seus.
Foi fruto dos seus méritos, fruto do seu esforço, fruto da sua oração, fruto, enfim, é dono daquilo e mereceu aquilo, se considera nesse sentido, um merecedor. Então, na teoria, eles acabam confessando que Deus é o primeiro princípio, sim, Deus é dono de tudo, governa tudo e também me governa, mas na prática acabam se deleitando nas próprias qualidades e nos próprios méritos. Acham que é tudo fruto do esforço dele, daquilo que Deus deu para ele, mas agora é deles e pronto. É o típico do caso que a pessoa diz, eu me amo. A pessoa se auto-engrandece achando que ela é o tal. Então, atribuem a si mesma a prática da virtude. Ou pensam que esses dons que Deus deu, tudo que Deus deu, quer sejam bens materiais, quer sejam bens espirituais, são frutos dos próprios méritos. Então não atribuem nada a Deus, tudo é deles. E isso, às vezes, principalmente em relação às obras, é muito fácil a gente cair em algum ponto ou outro. Por quê? Porque na natureza a gente sabe que se esforçou para alguma coisa, veio o resultado, principalmente nas questões naturais. Então, estudei bem para uma prova, digamos, na minha escola, na minha faculdade, e aí isso me fez sair bem, tirei uma nota boa, então a nota boa veio como recompensa do meu estudo. Então, essa tendência de a gente achar que tudo que recebemos é fruto de nosso esforço. Mas, quanto aos dons sobrenaturais, é mais difícil que a pessoa chegue a tanto, mas também acontece, né? Além disso, né, esse orgulhoso acaba exagerando as próprias qualidades. Nós vamos ver lá no nosso livro texto do Padre Tanqueray, né? Ele vai dizer em relação ao exagero das próprias qualidades. A pessoa fecha os olhos para não ver os seus defeitos e olha com lente de aumento as próprias qualidades. Chega até mesmo a atribuir-se qualidades que não possui ou que são apenas aparência de virtude. Por exemplo, dá esmola por ostentação e crê ser caridoso, quando não passa de um orgulhoso. Tem-se por santo porque desfruta de consolações sensíveis, ou porque escreve belos pensamentos, ou toma boas resoluções, ou dá boa palestra, enquanto que na realidade não foi além dos primeiros passos no caminho da perfeição. Há ainda aqueles que pensam possuir uma grande alma porque desprezam as pequenas regras e querem santificar-se por meios grandiosos. Em razão disso, ficam a um passo de injustamente se preferirem aos demais. Examinam com lupa os defeitos dos outros e raramente têm consciência dos seus. Desse modo, muitas vezes chegam a depreciar os irmãos. Outras vezes, sem ir tão longe, rebaixam injustamente o conceito dos irmãos e julgam-se melhores, quando são piores. Por essa razão, procuram dominá-los, buscando ser reconhecidos como superiores. E também para com os superiores deles mesmos, o chefe imediato ou o diretor espiritual, o orgulho manifesta-se pelo espírito de crítica e de rebelião, que conduz o orgulhoso a vigiar os menores passos e gestos para deles falar mal. Tudo quer julgar e controlar. Com isso, torna-se muito difícil a obediência. Com grande dificuldade, submetem-se às autoridades, às decisões e a pedir permissão. Desejam a independência, ou seja, ser o primeiro princípio. Tantas coisas. Então não há alguém que em algum momento não caia em algo do gênero, algo parecido. A gente viu o orgulhoso como querendo ser o primeiro princípio, mas também há aqueles que se consideram como o último fim, ou seja, tudo que fazem não tem nada a ver com a glória de Deus, é tudo para si mesmo. Então, o orgulhoso de uma forma ou outra, o orgulho de uma forma ou outra é um defeito muito comum. Está com a gente e até como piada alguém diz que o orgulho morre 3 dias depois da morte. O orgulho, não há quem não possua algo de orgulhoso dentro de si mesmo. Na verdade, nos acompanha em todos os estágios da vida e vai morrer conosco, como eu já falei. Pior, né? Na verdade, quem está no princípio, é iniciante, ele não tem essa consciência desse orgulho, porque não consegue nem perceber que suas ações, às vezes, têm muito de orgulho. Então, o principiante, às vezes, que recebeu consolações, acha que já entende da fé, já quer ensinar os outros com toda a propriedade, e até discutir, querer criticar, já começa a criticar padres, começa a criticar a igreja, e porque eu acho isso, eu acho aquilo, e na verdade, às vezes, não passou nem sequer dos primeiros passos. Ainda há muito que amadurecer, conhecer-se a si mesmo e ver que tudo que está falando é fruto de muito orgulho. Os principais defeitos que nascem do orgulho são a presunção, a ambição e a vanglória.
A presunção, o que é? O desejo e a crença de que a gente pode fazer mais coisas do que é capaz. É a pessoa que diz, deixa comigo que eu sei fazer, e sabe coisa alguma. Muitas vezes só enrola. Então esse defeito da presunção deriva de um conceito muito grande de si mesmo. Eles fazem um conceito muito alto de si próprio. E isso inclui, às vezes, faculdades naturais, a pessoa se considera inteligente, se considera capaz, se considera modelo para os outros, faço tudo certo, então eu tenho o direito de dar conselhos, de dizer como os outros agem, o seu saber, as suas virtudes, qualquer coisa. Essa presunção que decorre do orgulho acaba gerando a ambição, né? E a ambição o que é? Esse desejo de amor por honras, por dignidade, por poder, ou seja, a pessoa quer se glorificar com aquilo, quer se dignificar diante dos outros, né? Fazer com que os outros também considerem superior. Então, ao considerar-nos superior aos outros, o que acontece quando a gente se considera superior aos outros? Acabam por querer dominar e governar, querer dirigir todo mundo, impor aos outros as suas ideias. Sim, se eu tenho certeza, eu sempre acho que estou certo, quero que os outros acatem as minhas ideias e mais, não aceito as ideias dos outros, além disso, desprezo os outros também. Tudo coisas que acabam acontecendo em relação ao orgulho, nesse caso, por decorrência da ambição. E além disso, o orgulho também conduz à vanglória, né, que decorre da vaidade, né? O que é a vaidade? A vaidade é um amor que deseja que os outros estimem a gente. O orgulho é a autoestima, eu me acho. A vaidade é querer que os outros me achem. A vaidade, muitas vezes associada só com beleza física, mas não é só beleza física, é qualquer qualidade que a pessoa tenha, seja ela qualidade moral, intelectual ou física mesmo, né? Então, você quer ser reconhecido pelos outros, ser estimado pelos outros, que os outros gostem de você por aquela qualidade que possui. Isso é a vaidade. E muitas coisas decorrem dessa desordem da vaidade, ou seja, querer ser estimado às vezes por coisas até vãs. Por exemplo, a pessoa às vezes tem coisas muito vãs. Ser filho de uma família nobre, ou porque fato de ser amigo de pessoas importantes ou influentes, pelo fato de possuir bens, ou pelo fato de possuir dotes pessoais, de cantar bem, dançar bem, quer que os outros reconheçam isso. Às vezes coisas muito vãs e o orgulhoso quer ser reconhecido por causa disso. Além disso, a vaidade também conduz à chamada jactância, né, que é o hábito de falar de si mesmo, né? Fala tudo de si, sempre está falando de si próprio para os outros, né, com o objetivo de alcançar que os outros o admirem, o estimem. E na verdade a pessoa se torna muitas vezes um chato, né, a pessoa que fala muito de si mesmo. E também ele procura pela jactância, às vezes direcionar as conversas para assuntos que ele domina, com o objetivo que os outros o reconheçam como alguém superior, entendido, conhecedor das coisas, né? Então, acaba num papo qualquer, ele direcionando a conversa sempre àqueles assuntos que ele domina, porque que ele quer se sentir superior aos demais. Também essa vaidade conduz a uma ostentação, né? Um outro vício, que pela maneira às vezes através de se portar, né? Com galanteios, né? Às vezes também com pomposidade na apresentação, aquelas pessoas que se vestem com roupas esdrúxulas, penteados para aparecer mesmo, ou qualquer singularidade, ou seja, a pessoa ser diferente para que chame a atenção dos outros e para conquistar com isso a simpatia dos demais. E além disso, também a vaidade às vezes conduz à hipocrisia, tão criticada por Jesus, né? A hipocrisia justamente é levar a querer mostrar uma virtude que não possui, né? Então ele exteriormente manifesta uma aparência de virtude que interiormente a pessoa não possui. É o que Jesus fala, né? Sepulcros caiados. Sepulcros caiados significa sepulcros pintados de cal, né? Porque se usava o cal para pintar os sepulcros, ou seja, ficava branquinho por fora, bonitinho, e por dentro tinha um corpo apodrecido pela morte. É a hipocrisia, querer mostrar uma coisa que não é por dentro. Bom, o mal do orgulho. O orgulho consciente e voluntariamente, na verdade, ele acaba tirando os direitos de Deus, porque no momento que a pessoa quer ser dono de si, quer ser eu sou, eu faço, acaba excluindo Deus do coração. Por isso que Santo Tomás vai dizer que o orgulho é o mais grave de todos os pecados, né? Porque na verdade a pessoa substitui Deus por ela própria. Todas as outras coisas não ocorrem isso, todos os outros pecados, mas o orgulho ocorre isso. Então é como se você criasse um Deus dentro de si mesmo, e é a concorrência direta, é a idolatria de si próprio, como já falamos, o filósofo Bossuet comentou.
É muito grave, às vezes, atribuir a si mesmo o que procede manifestamente de Deus. Então, sobretudo, dons da graça. Também outro pecado grave em relação ao orgulho é atribuir a si mesmo o que procede manifestamente de Deus. Então a pessoa recebeu como dom de Deus aquilo e acaba achando que aquele dom é dele. E às vezes com muito orgulho, muita vaidade, isso às vezes vemos até às vezes em pregadores, é bem manifesto, e assim outros tantos, eu que curo, etc., que acaba achando que ele mereceu, porque Deus deu, e assim ele acaba se apropriando daquele dom. Outra coisa é que às vezes fazemos as obras para nós mesmos, então não queremos glorificar a Deus pelas obras, queremos agradar a nós mesmos, ou até ser um exibicionista para mostrar aos outros que fazemos boas coisas. Então também isso é um pecado grave. E aí existe o orgulho atenuado, que na verdade a pessoa reconhece que Deus é o primeiro princípio, é o último fim, mas não lhe dá toda a glória. Ele praticamente rouba implicitamente uma parte da glória de Deus. Quer sempre que as pessoas o reconheçam, ele quer ter sempre a parte dele na obra de Deus, né? Também é algo menos grave, mas também acontece com muita frequência e muitas vezes inconscientemente, a gente nem chega a perceber. Quanto aos efeitos, a patrística, né, os santos padres vão dizer que o orgulho é a raiz de todos os outros pecados, é dele que derivam todos os outros. O orgulho é o maior inimigo da perfeição, porque a carta de Tiago vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Vejam que Nossa Senhora foi tudo que foi por causa da sua humildade. Diz ela no Magnífica: Deus olhou para a humildade de sua serva, né? Por isso a enalteceu enormemente, maior santa de que existiu na face da terra. Então Deus dá a graça ao humilde e o orgulho não dá, aliás, retira a graça. E o orgulho então por isso também priva de muitos méritos, porque umas condições do mérito que a gente viu é a pureza de intenção. Ora, se a pessoa quer glorificar a si própria e não a Deus, acabou o mérito, né? Então não vai receber nada de Deus. O orgulhoso trabalha para si mesmo, né? Ou para si mesmo ou para agradar os outros, mas com o intuito de que os outros o reconheçam como alguém superior aos demais. O orgulho, além disso, é origem de muitos pecados contra nós mesmos pela presunção, como a gente falou, que a gente acaba caindo pela presunção, mas também contra o próximo. Não queremos ceder, mesmo quando não temos razão. É típico, né? O orgulhoso não quer ceder de hipótese alguma, não quer perder uma conversa. Então, às vezes, se obstina nas suas ideias, ou seja, ele se torna, muitas vezes, um chato mesmo. E, às vezes, também nas conversas, acaba sendo mordazes, né? Irônicos, caçoando os demais. E, às vezes, também, por outro lado, nos inclinamos a conversas ásperas, elevamos a voz para ver se no grito conseguimos convencer e obter a razão que achamos que nos assiste, ou até usamos de palavras duras com os demais, até injustas, para procurar humilhá-los, às vezes por outros caminhos, humilha por outras coisas, para ver se ele se desconcerta naquela hora, e assim vencemos a discussão. E também acontece muitas críticas aos superiores, não aceita autoridade, porque se ele considera melhor que o chefe, ele não aceita que o chefe lhe dê a última palavra, ele quer ter a última palavra. Então existe muita recusa em obedecer aos chefes. O orgulho também ele acaba produzindo uma agitação interior, porque enquanto ele não vence os rivais, ele fica intranquilo. E como não consegue fazer isso completamente, nunca consegue, né? Anda sempre perturbado, anda agitado e acaba se tornando infeliz. O principal remédio contra o orgulho justamente é que devemos reconhecer que Deus é a causa de todo o bem. É a Ele que pertence todas as coisas, toda a honra e toda a glória. Nós mesmos somos nada, né? E esse fato de não ser nada é o princípio que devemos nos convencer, mesmo nas coisas naturais. Mas na verdade é um pouco difícil, só com bastante meditação, com lenta reflexão, com a ajuda da graça do Espírito Santo, acabamos nos convencendo sobre isso. E esse convencimento abrange esse nada sou e nada posso e nada valho. Parece meio deprimente isso, mas já vamos ver como é que isso funciona. Por que nada sou? Né? Porque nós viemos do nada. E pela própria natureza tendemos para o nada. Viemos ao pó e voltaremos ao pó. E diz o Salmo 38, diante de vós minha vida é como um nada. E São Paulo aos Coríntios vai dizer: que é que possuís que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não o tivesses recebido? Então toda a nossa vida foi recebida de Deus. Tudo que temos foi recebido de Deus. Mesmo os fatos de estar vivos,
Se Deus retira o seu sopro de nós, morremos no mesmo instante. Somos frágeis, somos inconstantes, propensos ao mal, insignificantes diante do mundo e da história e essencialmente dependentes de Deus. Essa insignificância é só a gente pensar assim, quantos milhões de pessoas já passaram à face da Terra? Bilhões, diríamos. Que sou eu diante desses bilhões de pessoas? Amanhã depois morro, ninguém lembra mais de mim, não sou nada. E assim também em tamanho, né? Somos uma fagulha diante da Terra, e a Terra é uma fagulha, é uma bolinha diante de um Sol que pode comparar uma bola de gude com uma bola de basquete, e o Sol de novo é um grão de poeira diante de milhares e milhares de vezes que outras, menores que outras estrelas. Então o que somos nós? Nada. Então essa ideia da nossa pequenez é muito importante. Isso não se torna depressivo. Hoje há muito essa tendência de dizer a pessoa está com baixa estima, então tem que elogiar, tem que fazer ela se sentir alguém. Mas na verdade sentir-se alguém é quando a pessoa se alia a Deus. Porque ainda que sejamos nada, pela graça de Deus somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo e herdeiros da vida eterna. Então é saber, por mim mesmo não sou nada, mas com Deus tudo posso, tudo sou. E por isso que ele não é deprimente, porque ao mesmo tempo tenho a consciência completa do meu nada, eu tenho a certeza também de que em Deus eu sou muito, eu sou alguma coisa pela graça de Deus que habita em mim, que me fez semelhante a Deus. Por outro lado, eu nada posso, ou seja, eu sei que pela natureza recebi dons, recebi capacidades que me permitem às vezes conhecer, amar, às vezes até ser um pouco mais inteligente em relação aos outros, tenho às vezes essa consciência, mas no fundo os outros têm outras qualidades que não possuem e às vezes com menos qualidades agradam muito mais a Deus do que eu. Então a gente tem que ter consciência que mesmo na ordem natural não podemos nada sem o concurso de Deus. Se somos alguma coisa é porque Deus assim o quis e o permitiu. Se Ele não quisesse nem permitisse, nada seríamos e nada poderíamos. Isso é muito mais ainda verdadeiro na ordem sobrenatural. Não sequer podemos até mesmo conceber um pensamento bom. Tudo Deus predestinou, tudo Deus dispôs para que nós fizéssemos o querer e o executar, como diz São Paulo. E São João no Evangelho vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Na ordem da graça isso é muito evidente. Às vezes pode fazer o esforço que quiser. Se Deus não toca o coração da pessoa, nada acontece. Ela não se volta para Deus. Nunca vai melhorar. Essa é uma coisa que vamos assimilando cada vez mais. Que não adianta, às vezes, todos os nossos esforços, se a graça de Deus não tocar a pessoa. Por isso que quanto mais cheios de Deus, quanto mais embebidos da graça de Deus, mais Deus age através de nós. Porque é Ele que age. Ele só me usa como seu instrumento. Ao mesmo tempo que nada posso por mim mesmo, sem a graça, São Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, com a graça de Deus, eu tudo posso. Então, de novo, a consciência de que sem Deus, nada posso, sou nada. Mas com Deus, tudo posso. Então, na verdade, não cria esse sentimento aparentemente depressivo que as pessoas possam pensar. Talvez, se as pessoas estejam num estado patológico, que precise de alguma coisa, mas aí é uma questão já de doentia, uma questão, às vezes, de uma patologia qualquer, que talvez precise de um tratamento humano. Por fim, nada vale, não tenho valor algum. Se considerar o que Deus me deu e o que realiza em mim pela graça, na verdade podemos até entender que valemos alguma coisa, né? Porque fomos comprados por um grande preço. E esse preço foi o sangue de um Deus, foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, custou muito o nosso resgate. Mas, na verdade, nós não tivemos mérito algum nesse resgate. Então, o valor do resgate não é meu, é de Jesus. Eu mesmo sou nada, vivia afastado de Deus, perdido na vida, né? Então agora sou alguma coisa, então nada valho. Vale alguma coisa porque Jesus me resgatou, mas por mim mesmo não vale nada. Então a gente podia também às vezes pensar, mas eu colaborei com a graça, então eu tenho mérito, eu fiz as coisas, eu correspondi à graça, fiz alguma coisa por Deus, então eu mereço alguma coisa. Isso também é pensamento de orgulhoso, porque veja, quando um pintor famoso pinta um quadro, a gente valoriza quem? O quadro, muito mais o quadro ou o pintor? Então vai valorizar o pintor, ele que é enaltecido. Então se Deus fez alguma obra boa em mim, o mérito é dele e não meu. E aliás, quanto mais crescemos na perfeição, mais vemos que correspondemos muito mal à graça. Deveríamos, pelo tempo, já deveríamos ser santos, porque Deus me deu tanto.
E às vezes uma pessoa no lado, a gente vê que Deus deu tão pouco e progrediram muito mais. E tem mais perfeição em certas coisas que eu, que deveria estar ligado a Deus, buscando a oração, buscando a mortificação, não consigo fazer. Então vai crescendo com isso a nossa humildade de que nada vale. Por fim, para terminar, é aquela frase tão importante de São João Batista: importa que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. É muito importante. E se queremos crescer na santidade, devemos em primeiro lugar crescer na humildade. Peçamos muito ao Nosso Senhor a humildade. Muitas vezes com insistência: Senhor, dá-me humildade. É só pensar, a mais humilde de todas foi a mais enaltecida por Deus. À medida que nos enraizamos na humildade, podemos crescer diante de Deus. E quanto mais profundas foram a raiz da humildade, mais cresceremos diante de Deus. Era isso que tínhamos a falar sobre hoje, sobre o orgulho. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.